Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de eletrônica de potência e na aula de hoje nós iremos tratar sobre retificador de onda completa com filtro. Aqui nós já temos um esquema, um circuito melhor dizendo, de um retificador de onda completa, onde essa retificação ela é feita com uma ponte de diodos. Já é do conhecimento de vocês que quando nós temos uma retificação de onda completa, a tensão de saída, ou seja, sobre a minha resistência, ela é basicamente o módulo de uma senoide. Então nós vamos ter essa forma de onda aqui. Quando nós adicionamos o nosso capacitor, o que acontece é que durante a subida da minha senoide, ela carrega o capacitor e uma vez que a senoide desce, o meu capacitor vai evitar essa queda de tensão brusca e ele vai manter a tensão aqui com uma queda exponencial que já é do conhecimento de vocês. E aí, novamente, nós temos a subida da senoide, o capacitor carrega e novamente ele realiza o descarregamento. E esse ciclo se mantém aí formando uma onda periódica. A nossa tensão de saída, então, ela vai ser dada basicamente por Vp vezes o seno de ômega-t, pois é esse intervalo aqui, menos Vp vezes seno de ômega-t. Eu coloquei esse menos Vp, pois nós poderíamos sim ter trabalhado com Vp vezes o módulo do seno. Porém, isso ia ficar um pouco mais complicado quando nós fôssemos necessitar realizar a derivação. E aí nós estamos exatamente interessados na mesma coisa que era de nosso interesse lá no retificador de meia onda com filtro. Nós estamos interessados em ter conhecimento desse alfa aqui. E se vocês repararem, o alfa é exatamente o ponto onde a minha senoide cruza a exponencial decrescente. Então, o que nós fazemos para encontrar esse ponto é igualar a equação dessas duas curvas. Nós temos aqui o nosso seno e do outro lado aqui nós temos a nossa exponencial. Esse método aqui, essa equação, ele pode ser resolvido através do método de Newton-Raphson ou algum método gráfico, e eu vou trazer aqui para vocês, quando nós formos montar o nosso exemplo, eu vou trazer aqui para vocês uma tabelinha que vai ajudar a gente a obter esse ângulo aí de uma forma bem mais fácil. Bem, vocês já sabem então que a corrente do nosso capacitor ela nada mais é do que C vezes a derivada da tensão. Percebam que eu coloquei o ômega aqui para a gente poder trabalhar com o ângulo ao invés do tempo. Então, se nós fizermos aí essa derivação, o que nós vamos ter são esses três equacionamentos aqui, essas três expressões matemáticas. Dessa forma, então, vocês já sabem que nós podemos calcular a corrente de pico sobre o nosso diodo, que nada mais é do que a corrente de pico sobre o nosso resistor, mais a corrente de pico sobre o nosso capacitor. Se nós aproximarmos esse ângulo alfa aqui de 90 graus, nós podemos aproximar isso aqui para 1 para facilitar os nossos cálculos. E a corrente sobre o nosso resistor fica sendo basicamente Vp sobre R. E a corrente de pico no nosso capacitor é exatamente dada pela nossa fórmula da corrente no capacitor, porém com o ângulo sendo o ângulo alfa. A corrente média, por sua vez, ela vai ser dada pela soma da corrente no nosso resistor mais a corrente média no nosso capacitor. Ora, vocês sabem que a corrente no capacitor vai ser IC é igual a C dV dt. A variação que nós temos na tensão, que no caso a tensão sobre o nosso capacitor é a própria tensão de saída, vai ser a tensão de Ripple. Então vou colocar aqui a tensão de Ripple, claramente multiplicado por C. E o intervalo onde isso acontece, né, onde nós temos esse Ripple sendo executado, é durante um período, ou seja, T. Então, se nós ajeitarmos aí, tirarmos esse período e colocarmos o inverso dele, que no caso é a frequência, nós teremos que a corrente média no nosso capacitor vai ser tensão de Ripple vezes a frequência vezes a capacitância, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, gente, geralmente, como o nosso capacitor está descarregado,
está um pouco descarregado, na verdade, essa corrente aqui de carregamento do nosso capacitor e também de passagem aqui pelo nosso resistor, ela é bem alta. E há uma consideração que nós devemos fazer, que é o seguinte. Bem, gente, aqui eu vou colocar uma resistênciazinha, só para vocês entenderem, que ela é uma resistência que equivale à resistência da minha bobina e também à resistência do meu diodo. A resistência do diodo costuma ser 0,1. Já a resistência da bobina aí a gente pode medir através de um multímetro. E o que acontece é que aqui nós vamos ter uma tensão e aqui nós teremos a tensão de saída. Então, vocês podem ver que a nossa corrente máxima que passa aí vai ser essa tensão, que eu vou chamar aqui de V1, menos V0, dividido por R. Ora, então nunca que a minha corrente, por mais que os meus cálculos tenham dado maior, nunca que a minha corrente vai passar desse valor aqui, né? A gente tem de respeitar a lei de Ohm. Claramente, vocês veem que o modelo que eu utilizei antes foi um modelo onde essa resistência não existia. Então, cabe nós sabermos que nós teremos essa limitação aqui de corrente no nosso circuito. Então, basicamente, aqui nós temos que a nossa corrente no capacitor, ela não será maior do que a nossa tensão de Ripple, basicamente, né? Dividido pela resistência do tráfego mais as resistências equivalentes do nosso diodo. E por fim, nós temos aqui a nossa tensão de Ripple sendo Vp vezes 1 menos o seno de alfa. Mas afinal, por que Vp vezes 1 menos o seno de alfa? Ora, a gente sabe que o Ripple vai ser Vp, que é a tensão máxima que a nossa senoide vai atingir, menos a tensão mínima que a nossa senoide vai atingir. E essa tensão mínima que a nossa senoide vai atingir é exatamente Vp vezes o seno do ângulo alfa. Ora, se nós colocarmos Vp em evidência, a gente vai ter Vp vezes 1 menos seno de alfa. Bem, gente, então aqui eu trouxe um exemplo rápido para vocês, que é dado por esse circuitinho aqui que nós temos. A nossa tensão da fonte vai ser 21 volts, que é a tensão de pico dessa nossa tensão, pois nós temos que o nosso transformador é um transformador de 15 volts por 1 ampere. A resistência do trafo vai ser de 0,9 e eu botei aqui mais a resistência de 0,2 dos dois diodos de passagem que sempre haverá quando estiverem conduzindo. A nossa resistência aqui vai ser 30 ohms e a frequência que nós vamos trabalhar, uma vez que é um retificador de onda completa, vai ser 120 Hz. Então, basicamente, o nosso interesse é saber qual valor de capacitância a gente vai colocar aqui. Ora, para isso, nós podemos observar essa tabelinha que eu coloquei para vocês aqui, onde a gente tem a multiplicação aqui, ó, do ômega RC, né? Ômega é 2π vezes a frequência, o R é a resistência de 30 e o capacitor é o capacitor que nós estamos pensando em utilizar aí no nosso circuito. Dessa forma, nós teremos aqui o nosso alfa e, tendo o nosso alfa, nós podemos facilmente calcular a tensão de Ripple como sendo Vp vezes 1 menos o seno de alfa. Utilizando a tabela é bem simples nós encontrarmos a tensão de Ripple. Agora tem mais uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que é algo muito importante. Aqui embaixo eu tenho essa tabela um pouco bagunçada, que é exatamente de algumas medições em comparação com cálculos que eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho exatamente esse circuito aqui em cima sendo testado, aonde eu variei a capacitância. E dessa forma vocês veem aqui que eu tive para capacitância de 440 micro, o valor de saída máximo foi 18,8 e o valor de saída mínimo foi 12. Enquanto que com 1 mili foi 18 e 14,8, com 2,2 mili foi 15,6 e com 4,4 mili foi 16 volts. Se nós fizermos o cálculo através da tabela, nós vemos que basicamente nós teremos isso aqui, ó, 4,9, 11, 25 e 50
que vai resultar nesses ângulos aqui se nós analisarmos a tabela: 40 graus, 54 graus, 64 graus e 71 graus. Aqui eu fiz o cálculo do seno, pois vocês sabem que para a gente calcular a tensão de Ripple basta fazer VP 1 menos seno de alfa. Eu chutei o VP aqui como sendo 19,6, né? Que basicamente é o 21 volts de pico da minha fonte, menos a queda de tensão nos dois diodos que estiverem conduzindo. E com isso, jogando na fórmula, eu encontrei aqui a tensão de Ripple. Aí vocês já podem comparar com o valor real e nós vemos que está bem próximo. Olha só, aqui nós temos 1 volt de Ripple e aqui vocês veem que a gente tem 1,2. Nesse outro caso aqui nós temos 2 volts de Ripple e aqui ó, deu 1,9. Nesse outro caso aqui nós temos 3,2 e aqui nós temos 3,61. No último caso nós temos 6,8 e aqui deu exatamente 6,84. Agora, um problema que não é agregado aqui, gente, é o seguinte: vocês veem que conforme eu vou aumentando a minha capacitância, a minha tensão máxima ela sofre uma queda, né? Ela não fica constante em 19,6, ela vai caindo. Então, esse daí é um efeito chato que a gente tem, que não há um cálculo exato para nós obtermos essa queda desses valores. Então, uma ideia que eu dou para vocês é o seguinte: para nós obtermos um valor de tensão de saída máximo e mínimo um pouco mais próximo da realidade. Uma vez que nós calculamos a tensão de Ripple, nós podemos calcular a corrente média no nosso diodo. A corrente média no nosso diodo novamente é dada por essa fórmula aqui. Uma vez calculada a corrente média, nós podemos calcular a tensão de saída máxima através da seguinte fórmula. Ora, a tensão de saída máxima vai ser o valor de pico da minha fonte. Eu botei o raiz de 2 aqui para caso o valor da minha fonte estiver em RMS, né? Aí é só multiplicar por raiz de 2. Menos a queda nos dois diodos, menos a queda de tensão na resistênciazinha do tráfego dos diodos, né? E aí com isso a gente tem aí a multiplicação da corrente, que é basicamente a corrente média no diodo, vezes a resistência desses dois carinhas aqui. Com isso, nós temos aí que a nossa tensão máxima de saída ela vai ser dada através desses valores aqui. Vocês já veem que não é 19,6, já são valores mais baixos. E consequentemente, se nós subtrairmos desses valores a tensão de Ripple, nós vamos ter a tensão de saída mínima aqui. E comparando agora, ó, vocês veem que esse caso aqui, ó, que é calculado, ficou bem próximo do real. O segundo caso aqui, ó, também deu bem próximo do real. E aqui embaixo, infelizmente, nós começamos a ter uma disparidade um pouco maior. Mas ainda assim, é mais interessante fazer dessa forma do que considerar que seu valor de saída máxima é os 19,6. Bem, gente, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre como preparar uma fonte aí e dimensionar razoavelmente esse capacitor. E a partir dele encontrar a sua tensão de saída máxima e também a sua tensão de saída mínima. Por hoje é só e até a próxima.